Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje é um assunto um pouco mais técnico. É o assunto da oscilação de performance e qual é a relação disso com o equipamento que o tenista usa, tá? O que eu estou chamando de oscilação de performance é aquela situação que todo tenista enfrenta quando ele entra em quadra, depois de ter treinado, depois de já estar pronto para jogar, e ele parece que não consegue jogar. Não sente a bola, não consegue jogar, parece que a coisa não anda, o saque não está entrando e coisas desse tipo. A oscilação de performance é algo que atinge a todo tipo de jogador. Se você acompanha os jogadores do circuito profissional, vai perceber que os profissionais também passam por isso. Vira e mexe, você vê um jogador que é extremamente talentoso, extremamente bem preparado e parece que aquele dia a coisa não anda. Não consegue sentir a bola, erra demais, erra saque, e aí você fala, o que será que está acontecendo com esse jogador? É a oscilação de performance. Isso é comum em qualquer tipo de jogador, inclusive nos jogadores profissionais. Os amadores, isso é muito comum, é muito usual você encontrar jogador que vai para a quadra e simplesmente não consegue jogar. Não é que ele não saiba, ele tem qualidade, ele tem técnica, ele já está preparado, mas aquele dia as coisas não funcionam. E aqui é importante você perceber que há uma diferença entre os profissionais e os jogadores amadores. Quando você olha, por exemplo, para um jogador profissional de alto nível, você olha para um Federer, para um Nadal, para um Djokovic, você vai perceber que às vezes ele consegue ganhar mesmo jogando mal. Você está assistindo o jogo, você vê que ele não está confortável com o jogo, ele não está sentindo bem a bola como ele normalmente joga, mas ele dá um jeito de ganhar. E ele supera aquela dificuldade que é a do dia, que é o do momento. Às vezes ele vai lá, troca a raquete, mas não é a raquete. O problema dessa oscilação de performance é justamente daquele momento, daquele dia, daquele jogo. E ele então consegue jogar, mesmo jogando mal, consegue ganhar o jogo do seu adversário. Quando ele pega alguém que está num dia inspirado e ele está num dia que não está tão bem, às vezes acaba acontecendo dele perder, Isso é muito comum, você vê às vezes grandes jogadores do top 10 perdendo para jogadores que estão muito longe do ranking deles, justamente por conta disso. Pega um dia que ele está com oscilação de performance e o outro está num dia excelente e ele acaba perdendo. Agora é importante você perceber que mesmo quando um jogador profissional passa por essa situação, e eles passam, ele não troca de raquete, ele não troca de equipamento porque um dia jogou mal. E aqui eu tenho que dizer que os meus amigos que vendem raquete vão ficar bravos comigo, mas a gente tem que perceber o seguinte, se cada vez que a gente joga mal, a gente for trocar de raquete ou for comprar uma nova, vai ficar meio complicado. Eu sei que os meus amigos têm que vender os seus equipamentos, vendem as suas raquetes, vendem corda, vendem outros equipamentos de tênis, mas é preciso que a gente perceba que não é assim que funciona. A oscilação de performance é algo que atinge a todo nível de jogador e, assim como o profissional não sai trocando de equipamento de uma hora para outra, e nós também, como amadores, não devemos adotar essa prática como solução para a oscilação de performance. E por que eu digo isso? Conheço vários colegas que vira e mexe trocam de raquete. E aí ele pega a nova, agora achei. Agora a raquete é a raquete do meu sonho. Até chegar uma próxima vez que ele tem um dia de oscilação de performance com essa raquete que agora ele gosta. E aí o que ele diz? Então, sabe o que é? Já não é mais como era quando eu troquei por ela. E é muito comum você ver o sujeito voltar para a raquete anterior e dizer, não, destroquei, achei que era melhor essa aqui, mas voltei para a anterior. Quantas vezes a gente não encontra colegas que fazem isso, Vão mudando e voltando e mudando e voltando,
justamente porque passaram por uma situação de oscilação de performance. Tá? Então, a solução para a oscilação de performance não é a troca de equipamento pura e simplesmente. E aqui eu tenho que reconhecer que os amadores têm o hábito de trocar demais de equipamento, né? Eu sei que muita gente, é o meu caso também, muita gente gosta de testar equipamentos novos, raquetes novas, experimentar, né? E se a pessoa tem condição de ficar comprando ou novas raquetes ou comprar raquetes para testar, não vejo nenhum problema, né? Mas se você tem intenção de ter um padrão de jogo mais definido, né? De ter uma performance mais linear, mais homogênea, ficar trocando de raquete toda hora não vai ajudar em nada, pelo contrário, você não vai se acostumar com nenhuma, né? E não vai conseguir afinar a raquete para o seu jogo com nenhum modelo, porque cada hora você está com um, tá certo? Então, nós temos que reconhecer que há muitos amadores que trocam demais de raquete, né? E isso não é solução para a oscilação de performance, que é o assunto nosso de hoje, tá? E aqui eu vou fazer uma afirmação que você pode dizer assim, Prestige está exagerando, mas não é. Veja, quanto mais avançado é o jogador, menor ele está aberto a mudanças. Quanto mais avançado, quanto mais ele já está definido com o tipo de jogo, com a raquete que ele usa, com o encordoamento que ele usa, menos ele vai fazer mudanças no seu equipamento. Eventualmente ele pode aqui fazer uma pequena mudança com um pouquinho de peso aqui ou ali na raquete, eventualmente ele pode mudar um pouquinho a libragem da corda, aumentar um pouco, diminuir um pouco porque ele está precisando de um detalhe ou outro, mas quanto mais avançado, menor a mudança. Por isso você vai encontrar entre os jogadores profissionais que são absolutamente avançados, que são absolutamente especializados no esporte, cada vez mais eles mudam menos, né? É muito difícil você ver alguém ficar mudando, trocando de uma coisa para outra. Às vezes fazem pequenas mudanças, pequenas adaptações apenas para melhorar um aspecto específico do seu jogo, tá? Um exemplo clássico que nós podemos citar aqui, que todos conhecem, é o exemplo do Gustavo Kuerten, que é o Guga, o nosso jogador mais famoso e o mais vencedor em termos de grandes torneios, que jogou a carreira toda com o mesmo modelo de raquete e com o mesmo tipo de encordoamento. Sempre a mesma raquete, com pinturas diferentes, né? Porque o fabricante tinha que vender os modelos novos, mas ele jogou a carreira toda com o mesmo modelo, usando a mesma corda, só variando a tensão de acordo com a altitude, né? Maior, menor, tal. Aí você adapta a libragem da corda, mas essa é uma realidade que nós precisamos aprender, principalmente quando a gente vai se tornando um jogador um pouco mais avançado. As mudanças precisam ser cada vez menores, porque você tem que definir como que você vai jogar, que raquete que você vai usar e as variações vão ser sempre pequenas, tá? Quanto mais avançado, menor a tendência a mudanças, principalmente de equipamento, tá? E aí você pode dizer assim, tá, Prestige, mas então o que eu devo fazer? A minha dica para você é o seguinte, foque no treino e, se preciso, faça alguma customização na sua raquete. Minha raquete não dá para jogar, não consigo jogar com ela, então ainda você está na fase anterior. Você vai ter que achar a raquete que combine com o seu jogo para você poder afinar essa raquete para a performance que você normalmente consegue em quadra, tá? Não se preocupe com a oscilação de performance, ela sempre vai acontecer, acontece com jogadores profissionais de altíssimo nível, acontecem com amadores, acontecem com jogadores que são intermediários. Então, ninguém está isento de passar por oscilação de performance, nem eu, nem você, nem os grandes jogadores, tá certo? A maneira de lidar com isso é que vai determinar se você já está numa condição que você encontrou a raquete e você vai fazer pequenas adaptações, ou se você ainda precisa achar o equipamento certo para o seu jogo, tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui, um abraço a todos vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo e você vai ser avisado dos novos vídeos sobre equipamento de tênis. Se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma assessoria ou alguma
consultoria, faça aí pergunta na parte de baixo e a gente passa o contato para que você possa falar com a gente, ok? Um abraço.